Queridos, paz do Senhor Jesus. É um prazer estar com vocês pela primeira vez para cultuar o precioso nome de Jesus e poder anunciar a sua poderosa palavra. A minha gratidão a Deus por estar conhecendo o vosso pastor, que aqui também é meu pastor, pastor Alessandro Malafaia, pastor Aline Malafaia. Minha gratidão a Deus pela vossa vida, ministério e família. Meu muito obrigado pela confiança que me é dada para servir ao povo que Deus lhe tem confiado. Meu amigo pastor Maurinho, pelo contato, minha gratidão a Deus pela sua vida, sua família. Há muito tempo, não é que o pastor Maurinho seja velho, é que ele começou o novo, ele é vivido. Há muito tempo tenho sido edificado pelo ministério do pastor Maurinho. E eu louvo a Deus pela sua família, pela sua história. Queridos, por favor, abra sua Bíblia comigo. O casal que me trouxe o pastor Eduardo, a pastora Jennifer, muito obrigado pelo carinho, pelo cuidado. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 10. Evangelho segundo escreveu Mateus, a partir do versículo 27. O que vos digo em trevas, dizei-o em luz, e o que escutais ao ouvido, pregai-o sobre os telhados. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Não se vendem 2 passarinhos por um ceitil, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois mais valeis vós do que muitos passarinhos. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai que está nos céus. Não pensem ou não cuideis que vim trazer a paz à terra. Eu não vim trazer paz, mas espada. Eu vim por indissensão, o homem contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra. E assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo, na qualidade de justo, receberá galardão de justo. E qualquer que tiver dado, só que seja um copo de água fria, a um destes pequenos, em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Tomai o vosso assento, queridos, que maravilha. Queridos irmãos, as pregações de Jesus nos confrontam, os milagres de Jesus nos consolam. Como pregador, eu assumo, eu confesso que não é fácil pregar sobre as pregações de Jesus. As pregações de Jesus
nos põe diante do espelho da palavra. E quem estiver feliz por algum outro texto bíblico, ao se confrontar com as pregações de Jesus, há uma grande probabilidade de que se entristeça, porque Cristo não era um homem falando de Deus entre os homens, era o próprio Deus como homem falando de si mesmo. A grandiosidade das palavras de Jesus é esta: elas pesam em nosso coração ao ponto de nos humilhar. Depois de humilhado por esse texto, eu consegui chegar em algumas reflexões. O texto é longo, mas eu não poderia ler uma porção menor do que a que li, porque eu quero ser bem claro na minha posição de expressar aquilo que Jesus ensinou. Mas a partir do versículo de número 27, Jesus está instruindo secretamente os seus discípulos, que são chamados por Paulo em Efésios 2 de fundamento. A igreja de Jesus é a continuação do grupo dos apóstolos. A igreja de Jesus está fundamentada na doutrina dos apóstolos. Jesus disse que o Espírito, em João 16, guiaria os apóstolos em toda a verdade. A verdade que o Espírito guiou os apóstolos foi a formação do Novo Testamento. Essas palavras que temos escritas, registradas e preservadas, foram-nos dadas pela capacitação do Espírito na mente dos apóstolos, fazendo-os lembrar, entender, interpretar e aplicar para a nossa realidade como igreja em todas as eras. Então, no secreto, Jesus os chamou e os instruiu. Por isso que no capítulo 11, versículo 1 diz assim: acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e pregar nas cidades deles. Jesus primeiro instrui os discípulos no secreto, para depois se erguer e anunciar a sua pregação publicamente em várias cidades. Precisamos extrair desse texto as lições para esse tema, o poder da honra, sem desrespeitar o contexto do texto. Jesus está instruindo os seus discípulos com essas palavras que lemos. E se somos a continuação daquele colégio apostólico, essas instruções são para nós, porque é palavra de Deus para o seu povo. Jesus deixou claro no versículo 26 que a verdade deve emergir. Ele diz no versículo 26: não os temais, porque nada há encoberto que não haja de se revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. Do que Jesus está falando? Da verdade do Evangelho. Jesus está dizendo que a verdade sobre sua pessoa, a mensagem do Evangelho, nunca, jamais poderá ser silenciada, ocultada, escondida. E baseando-se na verdade, de que a verdade não pode ser ocultada, ele aplica essa verdade geral aos discípulos, à igreja do Senhor em particular. Então ele diz no 27, o que vos digo em trevas, dizei-o em luz, o que escutais ao ouvido, pregai-o sobre os telhados. Igreja de Jesus, servos e servas de Deus que aqui estão, experiências particulares, que são para a glória de Deus e edificação do próximo, devem ser faladas.
O filtro vai edificar aqueles que me ouvem? Vai glorificar o nome do Senhor? É verdade? Então isso deve ser falado. Sabemos que nem sempre tudo que sabemos, ou mesmo que seja verdadeiro, deve ser falado. Daniel, no capítulo 11 do livro que leva seu nome, está recebendo instruções do anjo, revelações até escatológicas, e ele perguntou para o anjo: e depois o que há de ser? O anjo disse: agora sela o livro. E Daniel repete: mas eu não entendi. E o anjo disse: não vai entender. Aí o anjo diz a ele: vai-te, Daniel. Ou seja, vai continuar sem entender, porque se ele entendesse, ele escreveria. Segundo aos Coríntios, capítulo 12, Paulo diz que subiu ao terceiro céu, viu e ouviu coisas maravilhosas, mas que aos homens não era digno falar. Viu e ouviu coisas maravilhosas, mas ele discerniu que para a honra do nome do Senhor, nem tudo deve ser falado, explanado, pregado. Apocalipse capítulo 10, João vê um anjo com uma perna no mar e outro na terra. Vozes e trovões foram ouvidos, e ele disse: ouvi uma voz do meio do trovão, e quando fui escrever, o anjo me disse: não escreva, porque se João escreve, todos saberiam. Nem sempre o que recebemos de Deus é para ser falado. Agora, como é que sei que o que eu recebi de Deus é para ser falado? Quando há de edificar o outro e glorificar o nome do Senhor. Se eu não honrarei a causa do Senhor, se eu não honrarei o nome do Senhor, é preciso entender que nem toda profecia que chega ao meu coração é para ser falada. Eu sou pentecostal, mas existem coisas que ao seu respeito Deus fala sobre mim, que não é para que eu me comporte como profeta, é para que eu me comporte como sacerdote. Tem coisa que chega ao meu conhecimento para que eu ore por você. Tem coisas que Deus pode falar ao meu coração que eu não compreendi, então isso me limita a falar. Olha o que Jesus diz: o que eu falei ao ouvido de vocês, o que eu falei de modo inteligível, o que eu falei de modo claro com vocês, isso é preciso falar. Como eu disse a vocês que o ministério do Maurinho tem me impactado. Certa feita ele disse: tem pregadores que pregam coisas profundas e bem fundas, que quando a gente vai procurar, o cara está lá no fundo e não sai nunca mais. Eu perguntei ao pastor se aqui nós tínhamos muitos obreiros, ele disse sim. E às vezes nós precisamos entender que existem coisas que é para uma reunião, existem coisas que é para a sala de aula. É claro, quem nunca tropeçou nas palavras, que esse seja perfeito. Mas isso não significa que nunca vamos errar. Mas o fato de sabermos que nunca vamos errar não significa dizer que não precisamos nos esforçar. Na maioria das vezes, quem menos fala, menos terá do que se arrepender. O filtro é: o que vos digo em trevas, dizei-o em luz. O que eu falo com vocês em oculto, revelem. Ele está mandando revelar publicamente o que ele disse no secreto. A paz de Cristo deve ser o árbitro, como disse Paulo, em nossos corações. Perceba que Jesus está falando à sua igreja, ao grupo dos discípulos. O que eu na intimidade falo com vocês, que é o Evangelho, que são essas instruções, vocês precisam falar publicamente. A fonte do que deve ser falado é Cristo. O que eu vos digo, o que vocês de mim escutam, então a fonte é pura, a fonte do assunto é verdadeira. Se essa fonte é pura, se essa fonte é verdadeira, e essa fonte pura e verdadeira é o Evangelho, fale.
E ele diz: o que eu falo em vocês em secreto, fale como? Fale diante da luz, suba no telhado e anuncie. O que ele está dizendo é primeiramente para um povo que tem uma cultura de telhados retos e baixos. Subam ao telhado, baixo comparado aos nossos, subam ao telhado e alcance o máximo de pessoas que vocês puderem alcançar. Como assim, gente? Ele é o maior pregador, ele é o maior mensageiro, ele é o maior líder, ele é Deus entre nós, e ele sendo Deus, a própria sabedoria encarnada, chega para mim e diz assim: eu vou falar no seu ouvido, só para você ouvir. Aí eu ouvi, Senhor. Aí ele diz assim: agora o que eu falei só para tu vai lá na rua e fala para todo mundo. Ou seja, você precisa alcançar mais gente do que eu. Você vai fazer mais discípulos. Você vai ser mais ouvido. Estariam os obreiros que me escutam aqui, esses que serão separados, consagrados, estariam os pregadores que me escutam aqui ou pela internet, preparados para dizer a alguém que você está instruindo, que você está treinando: o que eu estou te ensinando aqui, você vai alcançar mais gente do que eu. Foi o próprio Jesus que disse: os que crerem em mim farão obras maiores do que estas. Como assim? Não em essência, mas em alcance. Jesus alcançou a Palestina. Você, pela rede social, pode em um momento só alcançar muito mais gente do que Jesus alcançou durante seu ministério. Ele, durante 3 anos e meio, exerceu o ministério terrenal. Quantos de nós temos um tempo maior para exercer o ministério terrenal? Mateus capítulo 3, João em sua pregação disse que ele, o nosso Deus, pode transformar pedras em filhos. Mas em Mateus 4, o diabo pregando para Jesus, ele disse a Jesus: transforme pedra em pão. Onde é que está a diferença entre transformar pedra em filho e pedra em pão? Quando eu transformo pedras em filhos, quando eu pego quem não era e o faço ser, quando eu acredito na possibilidade de ver um profeta no ex-drogado, um pastor no ex-maconheiro, um instrumento de Deus em quem está arrependido, eu estou transformando pedra em filho, e todo pai quer que o filho cresça mais do que ele. Agora, quando eu ouço a proposta satânica: transforme pedras em pães, pegue quem não é, transforme em alguém para usufruir. Pegue quem não é, faça ser e transforme numa escada para você subir na vida. É diferente de Jesus. O poder da honra está em dizer: eu sou Moisés, preparo você, Josué, para que você leve o povo ao nível que eu não levei. Jesus, e o que eu digo aqui é no secreto, e vocês que eu estou treinando no secreto, cresçam, fluam, alcancem o máximo de pessoas que puderem alcançar. Que Cristo encha o nosso coração desse amor. O evangelho tem que ser de todo modo visível. O evangelho, não eu, não minhas opiniões, não minhas ostentações. O evangelho, a pessoa de Cristo, deve ser de todo meio anunciado. Agora, enquanto eu vinha meditando nesse texto, ainda nesse versículo, ele diz: o que vos digo em trevas, me ajude, diga trevas, dizei-o em luz, e o que escutais ao ouvido, pregue sobre o telhado. Queridos, dias de escuridão pode ser os dias em que Jesus mais falará ao seu coração. O que eu falo com você na treva, nem as trevas podem silenciar a voz do nosso Salvador.
Ela pode silenciar a sua, pode limitar você, mas não limita o acesso de Jesus ao seu coração. Vocês, ministros de Deus, homens e mulheres que estão aqui se preparando para crescer no ministério, terão esses momentos de trevas como Elias na caverna. E onde foi que Elias ouviu a poderosa voz de Deus dizendo: que fazes aqui? Foi na caverna. Onde foi que Elias entendeu que Deus tinha mais 7.000, porque a gente olha e diz assim: se você não for, Deus tem mais 7.000, se você não quer ir, Deus tem mais 7.000. Deus tinha mais 7.000, mas mesmo assim foi atrás de Elias no escuro da caverna, porque quando Deus chama você, é você e acabou o que Ele quer. Mesmo fraca, mesmo fraco, mesmo desanimado, escolhido é escolhido. É por isso que temos um tesouro em vaso de barro. O que você escuta no escuro, fale na luz. Dias de escuridão e dias de solidão que apenas o seu ouvido consegue escutar. Tem dia que você só precisa ouvir Deus, mais nada e mais ninguém, porque você pensa que o seu limite é aquele. Aí Jesus vem e diz: não, você está na escuridão, mas eu não estou falando só com você. Eu estou falando com você para falar através de você. Eu falo contigo e não é para você se sentir superior, é para você se tornar útil. Senhor, fala só comigo aqui e deixa só entre nós. Não, quando se trata de evangelho. Será que é por isso que muitos na minha geração estão fugindo do evangelho? Porque o evangelho explode no coração como bomba e você fala. Será que é por isso que nós estamos fugindo da soteriologia, doutrina da salvação, da martiologia, doutrina do pecado? Será que a gente está fugindo da bibliologia, doutrina das escrituras, da cristologia, doutrina de Cristo, da teontologia, estudo sobre um ser chamado Deus, da pneumatologia, estudo sobre a ação e a pessoa do Espírito Santo? Será que é por isso que a gente está fugindo da missiologia, a doutrina da obra missionária? Porque quando se trata de evangelho, ele está dizendo o que você aprendeu naquela sala de aula, o que você aprendeu na escola dominical, o que você aprende no culto de doutrina, o que você está aprendendo aqui nessa tarde não é para ficar aqui, é para extravasar. Aquele que bebe da água da terra volta a ter sede, mas aquele que bebe da água que eu lhe der não vai sentir sede, porque a água que eu lhe dou se torna uma fonte que jorra para a vida eterna. Deixa jorrar. Aleluia! Honramos Deus quando falamos o que dele recebemos. E Cristo fala conosco através dos nossos irmãos, nossos mestres, nossos pastores, nossos mentores, nossos pais. Cristo fala conosco acima de tudo através das escrituras. O que recebemos dele, mesmo no escuro, mesmo aos ouvidos, devemos falar. Se veio de Deus e é evangelho, fale para edificar, fale para glorificar o nome dele, fale para honrar o nome dele. Ainda no contexto da pregação, ainda no contexto do poder da honra de se ministrar o evangelho, Jesus diz no 28, não é para temer quem mata o corpo, mas não pode matar a alma. Temei antes quem pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Honramos Cristo quando não o deixamos de temê-lo por temor a homens. Quem verdadeiramente teme a Cristo jamais temerá a oposição ao evangelho, jamais temerá a oposição ao seu ministério dado e confiado pelo Senhor. E Jesus chega no nível máximo dos homens. O máximo que eles podem fazer é tocar no seu corpo, mas não tenha medo de quem pode te fazer sofrer fisicamente. Ele está falando aos pregadores, ele está falando aos obreiros que sofrem pela sua causa, ele está falando aos missionários perseguidos,
perseguidos no campo. Ele está falando daqueles que a cada 5 minutos do mundo morre por não negar o nome dele, enquanto tem crente na igreja que desvia porque não deu certo o namoro, porque recebeu uma profecia e não se cumpriu, porque não venderam fiado na cantina, porque não citaram o seu nome no congresso. Ele está dizendo que vai ter gente que vai pregar, vai ter gente que vai conseguir matar a alma, mas vai conseguir matar o corpo, mas na alma o mundo não toca, na alma do crente o diabo não toca. O que eu estou querendo dizer com isso é: vá até as últimas consequências para sustentar o evangelho que você prega. Aleluia! Agora, o que eu acho poderoso nesse texto é que Jesus diz: eles podem matar o corpo, mas só quem te chamou pode destruir a alma. Sabe o que é isso? Quem pode matar o seu corpo se torna inimigo de Deus. Quem pode ferir o corpo da igreja se torna inimigo de Deus. E a igreja que tem o corpo ferido por causa do evangelho é um povo que é amigo de Deus. Eu vou repetir: quem pode matar o corpo dos que fazem parte da igreja, porque a igreja prega o evangelho, são inimigos de Deus. Agora, quem prefere perder a vida, amigos, influência, seguidor, aplausos e grana só por pregar o evangelho e sustentar a verdade, é amigo de Deus. E aqui vai um recado, irmão: como amigo, Jesus é o melhor amigo, e como inimigo, ele é o pior. Como amigo não tem melhor, como inimigo não tem pior. Quem se levanta contra a igreja e contra a mensagem do evangelho é inimigo do Todo-Poderoso, mas aqueles que sofrem sem abrir mão do evangelho é amigo dele. Irmão, ele não recua, ele atropela, ele passa por cima. É melhor sofrer com Jesus do que negar Jesus. Sofra pelo evangelho. Haverá momentos que, cumprindo o seu ministério, fazendo a obra do Senhor, você vai se sentir desprezado. Aí Jesus diz no 29, não se vendem 2 passarinhos por 1 centavo. Passarinho aqui são pardais, e no tempo de Jesus, D.A. Carson diz que os pobres se alimentavam de pardais. E pelo centavo que eles têm, eles não conseguem comprar pardalzinhos para se alimentar? Sim, senhor, sim. Se vendem até 2 pardalzinhos aí por 1 centavo. Aí Jesus diz: nenhum deles, pardal, comida de pobre, cai em terra sem a vontade do Pai. Eu li o versículo errado. Sem a vontade de vosso Pai. Onde é que Jesus quer chegar para consolar os discípulos? 30. Até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão contados. Ele está dizendo: se vocês vão falar do meu evangelho nos telhados, ou seja, se vocês vão alcançar o máximo de pessoas, se vocês vão falar a minha mensagem diante da luz, ou seja, publicamente, vocês devem se preparar para confiar nos meus atributos. Eu não cuido só de coisas grandes, eu não controlo só as coisas impossíveis. Eu tenho um compromisso tão lindo e grande com vocês, que eu também cuido das coisas mínimas. Eu me importo até com pardais, e nenhum deles cai sem a autorização
do Pai de vocês. Jesus está ensinando aos discípulos: preguem sabendo que Ele é soberano. Agora, igreja de Jesus, veja que a soberania de Deus se relaciona com pequenas coisas, porque o seu Deus é detalhista. E Ele completa com o atributo não só da soberania, para consolar os discípulos, Ele completa com o atributo da onisciência. Ele diz: até os cabelos da vossa cabeça estão contados. Ele está dizendo que Ele se importa, ao ponto de coisas simples e mínimas estarem debaixo do controle dele. Por isso não os temais, ou seja, não tema os opositores, porque quem te chamou é soberano e onisciente. Controla até queda de pardal e sabe números de todos os cabelos. Ele está dizendo: seu Deus é soberano e onisciente. Eu não entendi, pastor. Seu Deus que te chamou está acima de tudo e sabe de tudo. Então tem coisas que você não entende, não se abata pelo que você não entende. Tem coisas que Ele te permite falhar, cair, errar, tropeçar. Se Ele controla a queda de um pardal, meu Deus do céu. É Ele que diz, Mateus 10, 29, nenhum passarinho cai em terra sem a vontade do Pai. Se o Pai não quiser, não acontece. Se o Pai não permitir, não acontece. O que é isso? É para tirar a ansiedade do seu coração. Você não controla nada, você só depende, você só ora, você só cumpre o seu chamado, irmão. Não temais, porque vocês valem muito mais do que muitos. Vocês valem mais do que muitos passarinhos. Ele está dizendo: se eu controlo o passarinho, eu não controlo você. Se eu me importo com o passarinho que alimenta pobre, conforme diz D.A. Carson, eu não vou me importar com você. Ontem mesmo eu estava com a minha esposa, assim, a uns 60, 70 por hora. Aí tinha umas pombinhas na rua. Ela: amor, a pomba. Eu falei: já foi, quem mandou ela ser lerda? As pombas que eu já vi são mais rápidas. E de repente a bichinha passou assim na minha janela. A Luana disse: aí, não matou não. Eu falei: o pai não quis, o pai não deixou. Olha o que ele está dizendo, está no meu controle. Se isso, que é coisa mínima, está no meu controle, imagine sua alma, seu ministério. Alguém está entendendo essa palavra na galeria? Se passarinhos estão no meu controle, debaixo da minha direção, imagine você chamado, escolhido, escolhida, cheia do meu espírito. Acalma o teu coração. Acalma o teu coração. Só me honra. Sua obrigação não é ocultar o que eu te disse, é para falar. Versículo 27. Sua obrigação não é temer os que te ameaçam, é para temer somente a mim. Sua obrigação não é se preocupar, eu cuido de tudo, eu sou soberano. Sua missão é me honrar. E como é que eu honro Jesus? Como é que eu honro Jesus? Versículo 32. Qualquer que me confessar aqui, a versão King James é mais clara, diz assim: qualquer que me declarar diante dos homens. Perceba que a gente está respeitando o contexto do 26 é: toda a verdade será revelada, Jesus é a verdade. O versículo 27, o que eu falar no oculto é para vocês falar em público, é o contexto do texto. Aí ele fala assim: quando você for falar, for pregar, for sustentar o evangelho, não vão te suportar, vão se levantar contra você. Aí Jesus diz: o máximo que eles podem fazer é matar seu corpo, mas na sua alma ninguém toca. Aí ele fala no versículo 29,
19, se eu controlo o passarinho, eu também controlo sua vida, seu ministério, controlo tudo. Se eu sei os cabelos de todo mundo, a quantidade, até quando vai cair, eu sei. Então eu controlo toda a sua vida, eu sou o soberano. Então não se preocupe, cumpre seu chamado, cumpra seu ministério. É assim que você vai honrar Jesus. Ele conclui no 32: qualquer que me declarar diante dos homens, eu o declararei diante do meu Pai que está. Ele abre o leque para que todos possam ter a capacidade e a possibilidade de honrá-lo, porque ele não diz só vocês que pregam, só vocês igreja que carrega a mensagem da salvação. Ele diz qualquer que me declarar. Aqui entra para o critério necessário para ser discípulo de Jesus: confissão pública. Só que o contexto do texto é declarar Jesus pregando, anunciando sua verdade, anunciando seus atributos. Claro que isso depende de crente para crente: coragem, sabedoria, fluência, frequência. Até hoje, talvez, tu pensou que tá de boa eu ser crente de banco. Até hoje. E se Jesus tivesse te chamado para ser crente de banco, era só tu congregar na praça pública. Lá tá cheia de banco para tu. John Wesley disse que todo crente tem que estar preparado para duas coisas: morrer e pregar. A gente isola Atos 1, né? Olha, Jesus disse que primeiro tem que pregar Jerusalém, depois Judeia, depois Samaria, depois os confins. Então eu tenho que pregar primeiro na minha Jerusalém. Não, ele não disse isso. Atos 1 não. Jesus não está estabelecendo ordem de prioridade. Ele não diz primeiro aqui, segundo ali, terceiro aqui, quarto lá. Ele diz assim, ao descer sobre vós o Espírito Santo, ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como Judeia, Samaria, até os confins da terra. O que ele está dizendo é: a igreja tem que ir pregar e ao mesmo tempo ela tem que alcançar Jerusalém. Enquanto está alcançando Jerusalém, já tem um grupo na Judeia, já tem outro grupo em Samaria e outro grupo vai para os confins da terra. Onde a igreja chega, ela é responsável por essa mensagem. Pastor, mas meu Deus do céu. Pregue de tal forma que, se for necessário, use palavras. É bonitinha, mas não é bíblica. Porque para pregar, tem que falar. Tem muita gente com a vida de caráter ilibada, indo para o inferno. E tem crente com muitas fraquezas, dependente da graça de Jesus, mas cheio da coragem, sem negar o nome dele. Aquele que me declarar diante dos homens, eu vou declará-lo diante de meu Pai. Não é a perfeição do meu caráter, é a perfeição da mensagem. E enquanto da mensagem eu falo, ele me transforma. Os patriarcas falaram, Salmo 105 diz que Abraão, Isaac, Jacó e José eram profetas. Jesus falou, os discípulos falaram, os pré-reformadores, reformadores, avivalistas, pioneiros falaram. E a gente diz o quê? Não precisa falar, é só ser bonitinho. Agora veja a plantação e a colheita do ministério honrado. Me declare na terra. E o resultado disso, Senhor, eu te declaro no céu. Aleluia! Fale de mim na terra. E o resultado disso, eu falo de você. Você tem coragem de falar para alguém? Diga: ministério é plantar aqui. Te enganar, porque tem gente que tem um ministério semelhante a de Jeremias, prega 40 anos e vai todo mundo para o cativeiro.
você pregar 40 anos e todo mundo ir para o inferno. Você pensa que seu ministério se acabou, mas não. Ele diz: fale de mim na terra e os anjos te conhecerão. Fale de mim na terra e o céu conhecerá você. Olhe para Paulo, maior plantador de igrejas, quase metade do Novo Testamento vem dele. E o final da carreira dele: eu fiquei só. Só Lucas está comigo. Demas me desamparou. Paulo, seu ministério é um fracasso. Não, combati o bom combate, terminei a carreira, mas a fé não acabou. A fé eu guardei. Desde agora que a cabeça vai rolar, a minha coroa, que é a coroa da justiça, já está reservada, não somente para mim, mas para todos que amarem a vinda. A vinda. A maior recompensa não é da terra, é do céu. Fale de mim na terra e eu te honro. O céu sabe gerar colheitas. Tem gente que é conhecida aqui, mas não é conhecido lá. Tem gente que é conhecido aqui e é conhecido lá. E quem não fala de Jesus não é conhecido aqui nem conhecido lá. O que importa é o nome dele. Fala! Ai, irmão! Se falássemos mais de Jesus, nos arrependeríamos menos do que não deveríamos ter falado. Ele precisa que falemos dele na terra. Não se assuste. Ele precisa que falemos dele, pastor Elcio. Ele precisa que falemos dele na terra. E você precisa que ele fale de tu no céu. Como assim, pastor? Jesus precisa que eu fale dele na terra. Tem uma lenda que relata acerca da volta de Jesus e eu quero, para não perder tempo, eu vou ler. Fica ligado que a gente é pentecostal até para ler. Há uma lenda que relata acerca da volta de Jesus à glória após o seu tempo na terra de sofrimento. E quando ele chega na glória, ele traz as marcas de sua peregrinação com sua rude cruz e morte vergonhosa. E quando Jesus chega marcado pela sua morte na cruz, Gabriel se aproxima dele e pergunta: mestre, tu deves ter sofrido terrivelmente pelos homens lá embaixo? Sim, de fato. E continuou Gabriel: e depois desse sofrimento, os homens sabem a respeito de como tu os amaste e o que fizeste por eles? Jesus disse: não, os homens todos ainda não sabem. Só poucas pessoas ali na Palestina. Gabriel ficou perplexo e perguntou: então, o que fizeste para que todos saibam do teu amor por eles? A Jesus respondeu a Gabriel: eu pedi a Pedro, Tiago, João e alguns amigos para contarem para outras pessoas acerca de mim. E aqueles a quem a minha história for contada, por sua vez, vão contar às outras pessoas, e assim a minha história vai ser contada aos cantos mais remotos da terra. E finalmente, Gabriel, toda a humanidade saberá da minha vida e do que eu fiz. Quando Jesus acaba de falar isso, Gabriel está com a testa franzindo assim. Parece que ele sabia do tipo de material que os homens foram feitos. Ele olhou para Jesus e perguntou: e se Pedro, e Tiago e João se cansarem? E se as pessoas que ouviram deles que tu é o único Senhor e Salvador se esquecerem? E se lá para o século 20 as pessoas simplesmente pararem de falar que tu é o único Salvador? O Senhor não tem nenhum outro plano? E na história, Jesus responde a Gabriel: não,
O meu único plano é a minha igreja. Como ouvirão, se não há quem pregue? A questão é, individualmente falando aos que me escutam aqui, se você não falar e não quiser e se rebelar, ele pode levantar outros. Sim ou não? Se ele não levantar outro, ele mesmo pode se manifestar, como tem muçulmanos se convertendo por causa de sonhos e visões. Como ele apareceu a Paulo. Ele pode se apresentar, ele pode se manifestar. Agora, a questão é, se você não falar dele, ele dá um jeito de se apresentar. Mas quem vai falar de tu lá? Que ele pode descer, eu sei. Agora que tu pode subir. Quem, pois, subirá, senão aquele que desceu? Eu sei que é esse silêncio aqui, que a palavra vem como espelho diante da nossa face e diz: toma. É porque nós, como pregadores pentecostais, e vocês entendem o nosso modo de ser, a gente até diz: calor? Cadê a glória? É que a gente gosta de ouvir, porque pentecostal, quando entende, dá glória. Mas tem um momento da mensagem que Isaías 1 se cumpre na vida de todo mundo. Cala e terra, porque eu estou falando. É quando a palavra diz: tome-lhe. Só que, enquanto você está se preocupando, eu te garanto uma coisa: ele não exige que você faça o que ele não te capacita a fazer. E eu baseio isso no próprio texto que a gente leu, 27. O que eu falar, diga. Isso quer dizer que se ele não tiver me dito, ele não vai me obrigar a nada. Mas se ele está falando, ele nunca te ordenará a fazer aquilo que ele não te capacitou. Para a gente caminhar para a conclusão, honrando Deus no seu ministério, você vai perceber que o resultado do seu ministério pode ser desconfortante. Eu não vim trazer a paz à terra. Terra aqui é sempre no contexto imediato, o mundo habitado que eles conheciam. Claro que em 2000 anos se desenvolveu muito. Eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Espada, no contexto que Jesus está falando, é divisão. E sinto muito, as pessoas se multiplicaram, pastor, então as coisas mudaram. Nananina não, pode mudar tudo, a palavra é a mesma. Onde o evangelho chega vai ter confusão. Mesmo ele sendo o príncipe da paz. E a confusão? A culpa é do evangelho? Não. A culpa é do coração do homem que rejeita o evangelho. Por isso que ele diz no 35, eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra a sogra. Pode ser que o filho se converta, ou o pai se converta. Pode ser um dos dois, mas um vai se converter, um vai se entregar. Aí o pai vai dizer, tu é crente agora? Sou, pai, eu aceitei Jesus domingo lá. Você é dos crentes agora? É. Você vai seguir a lei dos crentes? É, não sou mais seu pai. Conheci 2 muçulmanos que se entregaram a Cristo. Um em Goiânia e outro no Paraná. E o testemunho é o mesmo. Minha família me deserdou. No interior de Minas Gerais, perdoe-me, esqueci o nome da cidade onde eu preguei. O irmão que foi me buscar no hotel para pregar, me levou para jantar. Eu perguntei a ele se eu poderia contar esse testemunho. Ele disse que sim. Só que eu esqueci o nome dele também. Depois da Covid eu esqueci um monte de coisa. Aí ele disse que ele ia para a católica e ia para a protestante.
E ele percebeu que a diferença era que no catolicismo não se abria a Bíblia, e na igreja protestante o pastor ficava mandando abrir a Bíblia. Aí ele chegava em casa e ficava comparando a pregação com a Bíblia aberta do pastor com a pregação da Bíblia fechada do padre. Aí ele foi se apaixonando pelo evangelho, se converteu, e nem no Natal a família tem contato com ele. Tem uma menina chamada Hélvia, que a minha esposa evangelizou ela pelo Instagram. A minha esposa vai conhecê-la em fevereiro do ano que vem, lá no pastor Esmael. E a Hélvia foi evangelizada pela Luana pelo Instagram, e ela pedia ajuda, porque o pai a abusava. E o motivo? Ela era crente, ela tinha ido para a igreja. E resumindo a história, ficamos ali conversando com aquela família. A Hélvia saiu de casa, mas não negou o nome de Jesus. Uma missionária a recebeu, ela continuou crente, firme com Jesus. Só conversava com a Luana umas 2 vezes na semana, e depois foi 1 vez no mês, devido às suas complicações financeiras. A Hélvia sendo abusada sexualmente, a mãe apoiando o pai fazer isso só para ela negar Jesus. E na última ligação entre a Hélvia e a Luana, chamada de vídeo, o testemunho foi: meu pai saiu de casa, ganhei minha mãe para Jesus e ganhei 30 colegas na escola para Jesus. É honrá-lo acima de todas as coisas. Isso é tomar a cruz. No versículo 38 é a renúncia diária. No 39 ele diz: quem se apegar à sua vida vai perdê-la futuramente. Mas se for necessário perder o prazer da vida por amor do meu nome, vai encontrá-la, sua vida lá na frente. Olha agora no contexto de honra pessoal, ministerial. Quem recebe você, meu povo, quem recebe a minha igreja, quem recebe um ministro meu, recebe a mim. Do mesmo modo, quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta vai receber galardão de profeta. Isso aqui é a graça de Deus, irmão. O profeta é aquele que ministra o evangelho, é aquele que cuida do povo do Senhor, é aquele que usa as escrituras para guiar o povo na sabedoria de Deus. É o profeta. Aí Jesus disse: se ele for recebido pelo ministério que tem, pelo ministério que exerce, pela história que construiu, quem o recebe assim, vai receber galardão de profeta, sem ser profeta. Olha, galardão de profeta. Aí você simplesmente cuidou dos homens de Deus, você simplesmente honrou os homens e as mulheres de Deus. Aí você chega no tribunal de Cristo, você olha o galardão do profeta, e glória, está feito, hein, meu pastor. Aí Jesus vem e dá o galardão do profeta para o profeta. Aí quando chega na sua vez, o mesmo galardão de profeta ele chega e te dá. Mas Senhor, eu nunca profetizei, eu não sofri tanto. É que você cuidou tanto dele, que sentiu como se ele sentisse. Você sentiu as dores do profeta, você sentiu o sofrimento do profeta, você teve compaixão do profeta. E profeta aqui é aquele que fala a palavra. Jesus está ensinando aos seus pregadores, Jesus está ensinando aos seus apóstolos: quem receber vocês, quem honrar vocês, vai me honrar também. Eu sei que está na moda essa geração net crente, web crente, YouTube bobo, falar mal de pastor. Qualquer decepção, qualquer tristeza, o cara abre um canal do YouTube e vai criticar crente. A maioria são desigrejados, não institucionalizados, eles preferem essa. Por quê? Porque eles saem da igreja falando dos problemas da igreja e vão abrir um canal no YouTube com a síndrome messiânica. O que é a síndrome messiânica? Ele pensa que é o canal dele, a crítica dele, que vai solucionar todos os problemas da igreja, e não vai. A igreja sempre teve, tem e sempre terá problemas, mas ela é a única representatividade legal de Jesus na terra. E deixa eu te dar um recado, um conselho, uma mensagem, não sei como você recebe. Se você está na igreja só para ver os problemas dela, você é o pior problema nela. Vaza dela que ela fica melhor sem você. A igreja precisa de gente que reconheça profetas. Ah, pastor, mas tem muito falso profeta. Se tem falso é porque tem verdadeiro. Se tem quem se levanta é porque tem quem Deus levanta.
E o papinho deles é que todo pastor é ladrão. Todo pastor é ladrão. E quando é que ele diz que pastor é ladrão? Quando o pastor fala de oferta. Por que na hora da oferta? Porque fala de dinheiro. Então é interessante. Pode cantar a música, você está cantando. O coach pode pregar, tu acha top. Os músicos podem fazer a parte top, você acha maravilhoso. Quando o pastor fala de oferta, tu entra no capeta. Então o problema não está no pastor que fala sobre oferta. É você que é avarento. Seu Deus é mamon. E você é feiticeiro. Idólatra. Se o pecado do pastor é um, porque fala de oferta, o seu é 4. Tu vai para o inferno primeiro, varão. Quem recebe o profeta na qualidade de profeta vai receber galardão de profeta. Quem honra o homem de Deus como homem de Deus. O versículo 41. Quem recebe um justo na qualidade de justo, recebe galardão de justo. Porque só justo reconhece o outro. Eu não confio em ninguém. Deve ser porque você é indigno de confiança. Se você confiasse em alguém, seus podres seriam revelados. É por isso que você não confia em ninguém. Sabe quem foi que desconfiou de José? Os irmãos dele. Pai, José vai morrer. Quando ele morrer, a gente vai perder tudo que tem, pai. Pai, o senhor vai morrer, pai. E quando o senhor morrer, José vai maltratar nós, pai. Pai, enquanto você está vivo, José cuida de nós, pai. Mas quando o senhor morrer, ó velho Jacó, o irmão José vai maltratar nós, coroa. Olha quem está desconfiando de José. Vou perguntar de novo. Olha quem está desconfiando do Zé. Porque quem não é digno de confiança sempre dirá que não confia em ninguém. Justos discernem justos. O Espírito testifica. Logo, eu não preciso ser profeta para você me tratar bem. Eu não preciso ser pastor para você me honrar. Você não precisa ser profeta para eu te honrar. Porque Jesus diz que eu tenho que honrar o profeta acima de mim. Mas eu tenho que honrar o justo no meu nível. Será que você não está chamando de honra aquilo que você só presta valor a quem está acima de você? Sabe o que é isso à luz da Bíblia? Não é honra, é interesse. O mesmo Pedro que disse honrai o rei, disse aos jovens honrem os mais velhos, disse à esposa honre o marido, disse ao marido honre a esposa, e Pedro conclui honrai a todos. Até porque Jesus conclui, e eu também, dizendo assim, qualquer que dentre vós dá um copo de água fria a um destes pequeninos. Olha como é que Jesus diga destes. Esse aqui é o básico do português, para a gente entender que Jesus não está criando uma terceira classe. Ele está dizendo, você tem que honrar o profeta, que são os ministros de Deus. Você tem que honrar o justo, que é todo o povo de Deus. Aí Jesus conclui, qualquer um, que o máximo que ele puder fazer é dar um copo de água fria a um destes. Quem são estes? Os profetas e os justos. A um destes pequeninos, em nome de discípulo, mesmo que você não saiba que eu seja pastor, pelo fato de você ter me honrado, mesmo que eu não saiba o ministério, o peso do ministério do pastor, e eu o honro, é crente, é meu irmão em Cristo, deve ser honrado. Jesus está dizendo, de modo nenhum vai perder galardão. Não vai ter galardão de profeta, mas não vai perder o galardão que tem. O texto é bastante claro. Se eu o honro como autoridade espiritual, eu terei galardão nivelado. É Jesus que está dizendo. Desculpa aí se alguém se ofende. Agora, se eu não reconheço ou não conheço sua autoridade, e mesmo assim, como irmão em Cristo, eu te honro,
cuido bem de você, eu tenho um galardão garantido. É Jesus que está dizendo. Agora, para nossa interpretação geral, tem gente que só quer honrar quem está acima. Interesse. Tem gente que só honra quem é do nível dele, porque ele tem liberdade, ele não se submete à autoridade. Só que tem gente que não consegue honrar ninguém como pequenino, os menores do que ele. E tem gente que só honra quem está abaixo, porque o justo já cresceu, o profeta está acima, ele só gosta de quem fique aqui embaixo, porque não oculta seu crescimento. Senhor, tem misericórdia de nós.